Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast The VIP Overflow. É isso aí, e eu sou a Vitória, e hoje é um dia histórico, porque estamos começando o nosso primeiro podcast. Isso mesmo, você está no início. Então você que está aí com a gente, por favor, comenta. Eu estou desde o início. É isso aí, e também comenta aqui embaixo, curte o vídeo e envia para todas as pessoas que você conhecerem, no seu grupo da igreja, no grupo da célula e no grupo dos seus amigos. E a nossa missão como Overflow é transbordar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. E para inaugurar esse projeto, não poderíamos convidar alguém melhor. Hoje recebemos o nosso pastor, o nosso líder, um mentor e uma referência para toda a nossa igreja. E ainda é meu pai. Seja muito bem-vindo, pastor, ao nosso primeiro episódio. Obrigado. É uma honra estar junto com vocês. Bom, em que momento o Senhor entendeu claramente que Deus estava chamando o Senhor para o ministério? Desde a minha infância, eu tive esta certeza, certeza deste chamado. A primeira vez que Deus falou comigo, eu tinha 7 anos de idade. E desde então eu sabia que Deus tinha algo ao meu coração através da minha vida para o ministério. Por vezes tentei fugir, né, mas aceitei o chamado, o propósito de Deus e estou aqui completando esse ano 18 anos de ministério pastoral. E, pastor, como foi o início da caminhada no ministério e quais foram os primeiros desafios que o senhor enfrentou? Bom, os desafios são muitos, né? Deixa eu lembrar de alguns, né? Bom, quando a gente começou a Igreja de Deus em Vicente Pires, na verdade a congregação, né, da Igreja de Deus do Guará, e a gente começa a construção então, e aí vem o primeiro desafio, né, onde a gente começa a construir e na primeiro momento da obra, a obra é embargada, né, e a gente não pôde dar sequência e foi-se, né, e aí eu ouvi de algumas pessoas dizendo é o sonho sendo enterrado. E foi um desafio, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui, conseguimos romper e estamos aqui completando aí 15 anos de história, né? Graças a Deus. Então, os desafios são grandes, né? Os desafios pessoais, né? Eu sou muito tímido para falar para a câmera assim, não sou fácil, não é fácil, falar para público não é fácil, né? Então tem os meus desafios ainda hoje, né? Mas Deus vai dando graça e a gente vai vencendo cada um deles. Amém. E houve algum momento em que você pensou em desistir, assim, e o que Deus mais trabalhou no seu coração ao longo dessa jornada, desse processo? Várias vezes pensei em desistir, várias vezes, né? É, muitas histórias, né? E o que Deus vem trabalhando no meu coração é a perseverança, né? Persistência, entendendo que o chamado é dele, o propósito é dele para minha vida, e é ele quem me capacita. Então, por várias vezes eu pensei em desistir, muitas vezes, né? Já teve uma situação que vai ser revelado aqui, né? Ninguém nunca soube disso, nem a Alessandra nunca soube disso. Eu fui até o escritório, tá? E falei, eu vou conversar com meu supervisor, vou entregar a igreja, vou viver outro estilo de vida que não seja ministerial. Mas chegando lá, Deus ministra. No percurso, Deus ministra ao meu coração. O chamado foi eu quem te dei, né? E foi um período muito marcante na minha vida. Foi um tempo muito marcante porque a gente começou a viver uma nova história, né? Um novo tempo a partir daí, né? Então, por várias vezes eu pensei em desistir. Pastor, eu entendo que a caminhada não é fácil, geralmente, mas com apoio de Deus e com direcionamento de Deus, as coisas vão se tornando mais fáceis. E o que significa para o senhor pastorear uma igreja nos dias atuais?
E qual a maior responsabilidade de um líder espiritual no momento que estamos vivendo, nessa geração que estamos vivendo? Que significa para eu pastorear a igreja nos dias atuais. É um desafio, né? Porque hoje você não pode falar muita coisa. Você é censurado, você é criticado, inclusive pelos próprios da igreja, né? Pelas próprias pessoas que vêm à igreja, eles não aceitam muitas vezes uma opinião contrária, né? Uma opinião diferente, né? E, e a Bíblia nos confronta, né? Então, o desafio de pregar e de pastorear neste tempo é grande, é muito grande. Fugiu a segunda pergunta. Qual é a Aí, responsabilidade? dita aí. Qual a responsabilidade de um líder espiritual nessa geração que estamos vivendo hoje? A responsabilidade de igual forma, né, é muito grande também, né? Porque assim, certa vez alguém me perguntou se eu tinha medo. Naturalmente eu não tenho medo, mas espiritualmente eu tenho medo. A Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis. E ai daqueles por quem vêm os escândalos. E esta é uma oração recorrente à minha vida. Se for para eu escandalizar o corpo de Cristo, é muito grande, né? Mas a gente precisa estar centrado e focado naquilo que Deus nos chamou, no propósito de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender isso, né? E é isso. E para você que está agora no nosso podcast, eu só vou explicar um negócio para vocês. O nosso podcast ele é dividido em camadas. A primeira camada foi com um tema chamado propósito. E agora a gente está na camada liderança e igreja. E a pergunta que eu te faço é como conseguir equilibrar o ministério, família e vida pessoal? E que conselho o senhor daria para quem deseja servir e liderar o reino, no reino? Como conciliar? A gente precisa ter limites, né? Para poder conciliar família, ministério, a vida particular. É bem verdade que a nossa vida, a minha vida hoje é igreja, família, família e igreja, né? Estão misturados. Querem conciliar esta caminhada, né? Não é fácil, tá? Porque por vezes a gente precisa abrir mão de projetos pessoais, de ideais, de um descanso, né, de um passeio, para poder estar servindo a igreja. Pelo outro lado, a gente não pode deixar a família de lado, né? A família, eu sempre disse e digo, é o ministério mais importante que a gente tem, né? Então, quando a gente entende isso, que a família está em primeiro lugar, que a família é o bem mais precioso dentro do ministério, fica mais fácil esta conciliação, porque da mesma forma que eu atendo a minha casa, atendo a minha família, é a mesma forma que eu vou atender a igreja. E a vida social, né, está inclusa aí nesse processo, né, de caminhada e creio que é isso. Realmente precisa ter muita sabedoria para saber, né, pastor, lidar com esses 3 âmbitos da vida. E agora a gente vai entrar para o nosso terceiro bloco, que fala sobre a nossa nova geração. E o pastor, o que o senhor enxerga para essa geração? E como o senhor acha que os jovens podem viver um avivamento genuíno? Bom, o tema anual da nossa igreja local é posicionamento, né? Para se viver um avivamento genuíno, precisa estar posicionado, né? Posicionado em Cristo, posicionado naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus tem para cada um. Esta geração é uma geração abençoada, né? A geração de vocês
é uma geração que tem um privilégio de viver algo que eu não vivi, né? É uma geração que tem uma tecnologia muito avançada, vocês têm muita informação, vocês têm muito conhecimento, e o desafio para esta geração é continuar buscando Deus, continuar buscando a presença de Deus, né, em meio a tantas possibilidades, em meio a tantas oportunidades. Eu entendo que cada geração tem os seus desafios, né? A minha geração, nós tivemos o nosso desafio. Mas esta geração de hoje, né, que é uma geração, como eu disse, que é abençoada, privilegiada, ela tem um grande desafio, que é não se perder no meio do processo, tá? As oportunidades hoje vêm na mão, né? Você tem um celular, você tem internet, você tem tudo na palma da sua mão. Então, você precisa estar muito focado para não se perder no meio da caminhada. E eu amo esta geração, né? Eu amo a geração de jovens e adolescentes. E eu entendo que nós estamos pavimentando, a minha geração está pavimentando o caminho para esta nova geração que está chegando, né? E a minha visão como pastor local, como um supervisor de distrito, é facilitar o caminho para a nova geração, né? E ao mesmo tempo buscar a responsabilidade, levar vocês a entenderem que tem uma responsabilidade, que tem algo a ser cumprido através de vocês. O chamado de Deus para vocês, eu acredito que é a última geração, né? Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar a igreja. E nós temos um desafio. Qual que é o nosso desafio? Evangelizar o mundo. Ganhar o mundo para Jesus. E aí calha com a pergunta anterior, né? Sobre avivamento. O avivamento vai acontecer, mas nós precisamos estar posicionados para que Deus nos use, para que Deus use vocês e esta nova geração impacte e transforme o mundo em nome de Jesus. Amém. E falando em nova geração, eu acredito que esse vídeo vai ser lançado dia 16 e nós já estamos com a inscrição aberta para o nosso acampamento. Você, jovem, por favor, não deixe de se inscrever. É um ano de posicionamento. Deus tem um movimento preparado para você lá nesse acampamento. E a próxima pergunta sobre a nova geração eu te pergunto, bem, quais são os maiores desafios espirituais para a juventude de hoje, que a juventude hoje enfrenta? Os maiores desafios espirituais, né? Hoje nós estamos vivendo talvez o maior número de desigrejados, né? São pessoas que estiveram dentro da igreja e tiveram talvez uma experiência com Deus, tiveram momentos, muitos no altar, pregando, louvando, dançando, ministrando, muitos. E se decepcionaram com o homem, se decepcionaram com o sistema, se decepcionaram com situações, e isso tem sido passado para a nova geração. Isso tem sido exposto à nova geração, né? Talvez o maior desafio para a nova geração é escrever essa nova história, né? De sair desta geração de desigrejado. Alguém já disse que a mesma quantidade de pessoas que estão dentro da igreja é a mesma quantidade de pessoas desigrejadas, né? Então, assim, é um número muito alto. Então, eu entendo e acredito que o maior desafio para a nova geração é reescrever a história, mudar esse cenário, né? Trazer uma nova visão de igreja, trazer uma nova visão de reino, trazer uma nova visão do que é importante, né?
Não adianta, às vezes a gente se baseia na história de homens, a gente se firma na história de homens, né? E vocês falaram no início que eu sou o líder, um exemplo, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que vocês falam, mentor, né? Vocês usaram a palavra mentor. Talvez o maior desafio para essa nova geração é entender que o nosso maior mentor é Cristo. O nosso espelho é Cristo. A minha geração, ela se desigrejou porque começou a se espelhar somente no homem. E o homem falha, o homem erra, né? Todos nós somos pecadores, sujeitos a falhas e erros, e nós precisamos então voltar o foco. Qual foco? Cristo. Jesus é o centro, ele é o principal, né? É interessante porque Paulo diz: sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. Ele aponta para Cristo. A história aponta para Cristo. E nós, a nova geração, precisa entender isso, né? Nós estamos... vocês têm mentores, como foi dito, mas precisa apontar para Cristo. Esse mentor precisa apontar para Cristo, né? É o meu desafio. Mostrar Cristo para a nova geração e esta nova geração trazer então essa realidade para a vida de vocês. Pastor, e assim como o senhor comentou já que um dos maiores desafios para a nossa geração, da juventude, de adolescentes, é a facilidade que nós temos, né? Claro que isso é uma facilidade, é um privilégio que nós temos, a tecnologia e afins, mas de qualquer forma isso pode trazer algum mal para as nossas vidas, né? E como o senhor pode falar de como permanecer firme em meio às distrações deste tempo? Então, como nós jovens, nós adolescentes e toda a geração, inclusive os senhores mais velhos, podemos lidar com essas distrações, com essas facilidades que a gente tem hoje? As distrações são muitas, né? São inúmeras. Você pega um celular, você passa 2, 3 horas e você não vê o tempo passar, né? Brincando, jogando, conversando, jogando conversa fora, sei lá, fazendo um monte de coisa, né? Vendo vídeos, né? Então, assim, eu tenho no meu coração prioridades. O que são prioridades para mim, né? E eu quero desafiar essa nova geração e todos, né, a colocar prioridades, né, na sua vida, colocar prioridades para que você possa romper com a ociosidade, né? Porque infelizmente a distração ela vem por conta da ociosidade, né? A gente está sem fazer nada, a gente vai procurar alguma coisa para se distrair, né? Vai tentar ocupar a mente. E isso tem sido um mal para esta geração e para todas as pessoas de um modo geral, né? De um modo geral, as pessoas têm sofrido com isso, né? E por conta da distração, acaba perdendo o que é essencial, o que é principal, né? O que é importante tem sido deixado de lado por conta das distrações, né? E aí a gente vê jovens, adolescentes que não conseguem estudar, que não conseguem focar, não conseguem buscar algo para a vida, para o futuro, não conseguem pensar no futuro por conta das distrações. E pensando espiritualmente, né, esse é um desafio nosso muito grande, né, porque infelizmente, né, o inimigo das nossas almas tem usado essa ferramenta que é muito poderosa para tratar e travar a juventude, né? Então eu desafio você, jovem, adolescente, você que me ouve, você que me vê, a não se perder, a ocupar a sua mente com as coisas do alto, a encher a sua mente,
ter prioridades, né? Quais são as suas prioridades? Pense nisso. O que é importante para você? Qual é o seu sonho? O que você vê de futuro? Você está trabalhando para isso? Está pensando nisso? Né? E isso é em todas as áreas. Espiritual, profissional, familiar, em todas as áreas da sua vida. A gente precisa ter essa prioridade. Então o desafio tá lançado. Coloque prioridades na sua vida. E vamos para um bate-bola agora. Pergunta, você responde. Ok. Pode ir. Pastor, um versículo que marcou sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Um livro indispensável. Um livro indispensável de pastor a pastor. Pastor Hernandes Dias Lopes. Você precisa ler. Você quer ministério, precisa ler esse livro. Um herói da fé. Abraão, pai da fé, claro. Conheço um. Também conheço. Uma palavra para essa geração. Posicionamento. Posicionamento. E um conselho para quem está começando no ministério. Tem conselhos para quem está começando no ministério. Não desista. Os desafios são grandes. Muitos vão tentar te parar. Muitas situações vão tentar paralisar a sua vida. Não pare. O desafio, o ministério é muito precioso, né? A Bíblia diz que quem almeja o ministério, o pastorado, excelente obra almeja. Então, enfrente os desafios, enfrente as lutas. Vai ter oposições, vai ter inimigos, vão ter pessoas que vão se levantar contra, vão ter pensamentos contras para te parar, para te desestimular. Não desista, né? Siga em frente. Esse é o conselho. Não pare. Pastor, e antes de encaminharmos para o fim, eu queria te perguntar, você já recebeu algum pedido de oração inusitado? Assim, para uma coisa bem aleatória, tipo, uau, meu boleto sumiu. Meu Deus. A gente recebe alguns pedidos de oração. Já recebi alguns, né? Eu prefiro não expor, porque senão vou acabar expondo pessoas, né? Mas tem pedidos bem interessantes, né? Pedidos bem interessantes. Por exemplo, certa vez uma jovem, pastor, ora para me casar. Falei, tá bom, eu já estou com 28 anos. Falei, tá bom, vou orar. Aí perguntei, eu posso agir? Não, pastor, não. Então assim, a gente recebe alguns pedidos de oração bem interessantes. A jovem tá na produção ali. Não entregue. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso podcast, mas antes da gente encerrar, a gente preparou uma coisa especial para você. E esse presente, pastor, ele representa nossa gratidão, honra e todo o carinho por você ter participado desse momento e pela pessoa que o senhor é também. Obrigado por investir em nossas vidas e nos ensinar e nos inspirar diariamente. E o presente a produção te entrega depois. Ok, tô esperando o presente aqui, né? Mas bacana, né? Para mim é uma honra. Eu amo o Ministério de Jovens e Adolescentes. Amo de verdade. Ministério Infantil, Jovens e Adolescentes. Eu entendo que é a futura geração, né? Aliás, é a geração que tem se levantado para uma nova história, né? E o meu desafio é pavimentar, como eu já disse, esse caminho para que vocês possam seguir a jornada, né? O meu tempo é limitado. Daqui a pouco eu já não estou mais. E tem uma nova geração se levantando.
né? Que Deus abençoe esses jovens, adolescentes, que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus esteja com vocês, conduzindo e despertando para o ministério em nome de Jesus. Amém, pastor. É muito importante isso. E nós vemos isso no senhor. De todo apoio, às vezes até um vídeo engraçado. O senhor topa participar, o senhor sempre dá o apoio. Então, isso é muito importante para nós. Isso é incrível. Obrigado. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar e inaugurar esse projeto com a gente. Estamos juntos. É isso aí. Que Deus abençoe esse projeto e que venham mais episódios aí, vários, né? Amém. No próximo a gente vai estar mais descontraído. Esse é o primeiro, a gente está meio tenso ainda, assim, né? Nervoso. Não sabe nem como lidar com as câmeras. Como eu disse, eu sou muito tímido, né? E lidar com câmera, no próximo vai ser mais tranquilo. E você que assistiu até aqui, comente aqui embaixo em qual momento você foi mais tocado, qual momento Deus falou ao seu coração. E se você tiver algum pedido, comente que a gente do Overflow vamos estar orando por você. E se esse episódio te abençoou, curte aqui embaixo, comenta e compartilha. Assim como eu falei no início, compartilha com todas as pessoas, porque essa sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento ajuda o nosso projeto a chegar a outras pessoas que talvez precisem ouvir o que foi dito aqui. E nos vemos no próximo episódio do Overflow. Obrigado. Tchau, Deus abençoe.